Salve galera, bem-vindo ao quarto episódio do podcast. Nesse episódio a gente faz uma entrevista, na verdade um pequeno bate-papo com um dos líderes da XP, da Explorer, o Jermes. Ele também que é responsável aqui por ser o host do Roundtable. Essa conversa que acontece no Discord oficial do Ravenquest aos sábados depois do GVG, um papo bem interessante que a gente fez. Eu e o Nicas, chamei o Nicas para me dar suporte nesse primeiro convidado internacional aí, o Nicas. Obrigado novamente aí por esse suporte. E na sequência dessa conversa com o Jermes, a gente bate um papo com o famoso Iba, da MDG, comentando sobre todos os embates aí do GVG que aconteceu sábado, dia 28/6. O Tito também fazendo seus comentários. Tá bem interessante esse episódio. Para você que não consegue acompanhar pelo vídeo com as traduções aí dessa primeira parte do podcast, eu vou deixar o link na descrição desse podcast, onde começa a parte em português, com o famoso Iba ali comentando os GVGs. Você pode pular direto para aquela parte e depois você retorna para conferir a parte em inglês com a tradução, que eu vou deixar aqui como você faz para acionar ali, ativar as traduções automáticas do YouTube. E aí, Tito, o que você achou desse episódio? Rapaz, o podcast está crescendo, está rompendo as barreiras do Brasil. Esse podcast ele é bacana porque tem encontro de dois calvos, tem um asiático, tem um falso calvo também ali que só anda de touca escondendo. De certa forma, eu fico bastante satisfeito e feliz, né? Porque por mais que seja um jogo nichado, a galera tá participando, né? Tá sempre colaborando Uhum, aí uhum. com a nossa equipe, né. Legal, Acredito eu que, vão vir outras pessoas aí com temas polêmicos mais para frente, com né, tem muita certeza. novidade chegando, Tem, tem. então vamos embora, vamos para frente. Legal, galera. O objetivo que eu trouxe o Jermes para participar desse podcast é trazer a comunidade que fala inglês, trazer mais próximo da nossa comunidade BR. Eu sinto que ainda tem uma lacuna bem grande aí. E no fundo eles têm os mesmos, eles enxergam os mesmos problemas, se divertem das mesmas formas que a gente. Eu acho que tá bem legal esse bate-papo aí, e vai ser, esse é só o primeiro, né? A gente com certeza vai trazer outros convidados internacionais aí. Bom, confere aí esse primeiro bate-papo então, e na sequência também já deixo aqui o link na descrição para vocês acompanharem essa conversa com o famoso Iba também. Até daqui a pouco e aproveitem aí. Até mais. Hello, everyone. This is our first international podcast. Welcome. Today we have a special guest here. I have invited for this first international podcast my friend Nikas to support me in this interview with our colleague from DigiTools, Jermis. Is that correct? Your nickname, the pronounce, is that correct? Yeah, Jermis? germs. Yeah, Jermis. yeah. Hello, Jermis. Welcome. Thank you again for accepting this invitation to be in our podcast. It's a pleasure to have you here to talk about Halving Quest and also about GVG. Welcome. Thank you so much, King. It's a pleasure to be here, man. Yeah. Nice, nice. Say hello, Nikas. Hey fellas, so I'm Nikas. You can call me Nikas or Nikas. It's up to you. I've been playing Raven Quest for ever since the launch now, I guess. I'm part of the TGG guild, and yeah, let's have some fun. For whom don't know Nikas, he's the legend, the myth, as Jermis used to say. I believe that is the strongest healer in the Halving Quest. I really believe that, Nikas. Possibly, yeah. Not really sure. Maybe the most well equipped, but I'm sure there are other people that play, yeah, much better.
Hey, Jeremy, to start, for those who don't know you yet, could you quickly introduce yourself? Tell us about your project with DigiTools, having Quest Tools, and also what led you to play Having Quest. Could you quickly introduce yourself? Yeah, absolutely. So for those of you who don't know me, I'm Germs. I'm a vice leader of Explore Guild, and also like one of the core members of the Discord community that we've built there. And I'm also a co-founder of RavenQuest.tools, which is actually like a subsidiary of GG.tools. So it's funny that you bring up GG.tools because I feel like not a lot of people pick up on that. People just know us as RavenQuest.tools, but we actually like in the long run want to build out something bigger where we're developing tools for multiple Web3 games. Oh, sounds good. Yeah. Interesting. Yeah. I didn't know that because Mhm. I just entering the website, the havingquest.tools. I didn't know that you are also working with another platforms for another games. Interesting. Yeah. Well, for now we're not working with anyone else. Like Mhm. we've only just begun, right? And I we see. all love Raven Quest. Mhm. And you asked me why I started playing Raven Quest. Well, I've been gaming pretty much my whole life. Never was really big into MMOs. Mhm. I grew up with an older brother, and we would play shooter games. I just kind of I see. followed in his footsteps. But eventually, we got involved in cryptocurrency and Web3, and then I just kept playing Web3 games, and I saw Raven Quest. I saw that it was like an actual game, Mhm. Yeah, I like what see. other Web3 games are this well developed? And Mhm. so I had to play it, and it's been a Mhm. lot of fun since. But have you ever played MMO before, or this is your first time? This is pretty much my first time. I Interesting. never played WoW, Elden Ring, Mm. like any major like RuneScape, Tibia. I never played anything like this, to I be see. honest. I see. Yeah. Interesting. Interesting. But Yeah. you are doing very well because I saw your blacksmith leaderboard. You are very well positioned. I believe it's 86 your level, right? The No, no, blacksmith not yet, not yet. But I'm like 84 and a half right 84. now. Oh, But I still, see. it's I it's see. good. Yeah, yeah, yeah. You are doing very well. I Great job. I appreciate it. Yeah, I definitely made some mistakes along the way, and it's been tough competing with all the veterans who have Hmm. been playing Raven Dawn for a long time. I So see. I'm just like trying my best to learn and still compete at a high level. It's been fun. Yeah. I see. I see. Great. And regarding your guild, could you tell us a bit about your guild? What is exactly the name? How many members do you have? And how have you been in the GVG? What is the results? Yeah, so our guild Explorer, Mm-hmm. I'm not actually sure how many members we have. I have the game open, so let me see. We have 184 members right now. A lot of. Not everybody is active, you have probably 50 people in there who don't really play the game. Mm-hmm. Um, I see. but yeah, we Explore, we are just a guild where we value a lot of like helping each other out. We I see. really just want to create like a fun community where people feel valued. It's not too sweaty, we don't like try hard, or we don't like put too Mm-hmm. much pressure on all of our guild members. But yeah, it's just a community I found almost by chance. I was playing Mm-hmm. another Web3 game. I invited someone. I was actually building my own community at one point called One Trick Interesting. Pony. Mm-hmm. And I invited someone into One Trick Pony, and he was like, "Hey, I'm already in this other guild. I'm in Explore. You guys should come check it out." So I joined Explore. I started talking to the leaders there. A I lot of them see. played Raven Quest, and Mm-hmm. suddenly I'm here playing Raven Quest with them. And yeah, we have a dream of like being able to compete at the top level with like these incredible TGG guys Mm-hmm. and GG as well, I and see. CT as well. I see you're in CT, right, King Yeah, Zimbra? Is that yeah, where exactly. you are? Yeah, exactly. Yeah, Capital City.
So I feel like you guys are maybe starting to feel the pressure from XP a little bit. You know, we're trying our best. You know. Have been fun for sure. Yeah. Have been Oh, fun and finding you guys in the plunder. The fights have been very fun. Yeah, for sure. yeah, yeah. It's been awesome. And I apologize. Maybe Nick knows my name from all the trade packs that I've stolen from you guys. That's what I was going to say. Yeah, he's being humble. He already stole a shitload of trade packs from TGG. I know that firsthand. Cool. You don't have to worry. Like Joe Tap, I don't know how he did it, bro, but he like found my spots, man. Like he knows I hide the trade packs in a certain, you know, like my nest, and he found them. So now I stopped doing it for now until I can think of a new strategy. But yeah, it's been a lot of fun. And the Guild Wars, you asked me about the Guild Wars. It's been on and off. I think the MMR system, it still needs time, you know, to kind of flesh out. So I think like last week we went up against one of TGG. I don't know, Nikaz, were you in that warband? I don't remember if you were. Are you like one of the top warbands of TGG? No, I don't think so. It was another, but there was another warband that fought you guys, I think. Yeah. I mean, you guys, you guys have a great what's it called, like composition of builds. I see. Like we have 7 Shade Strikers and like 1 healer, and it's just like you guys put us in the blender and we just get effed, you know. How many warbands are you going to for the GVG? We're trying to do 3. This week we were only able to do 2 because some people were missing. But yeah, we try to do 3. And how do you split the teams? Do you balance both teams, or you make a powerful team and another team not so powerful? How do you use to organize themselves? I would say it's the second one. So we do a powerful team. We see. have like all of our best players in one, and then we do anybody else who wants to participate in the next. I see. I asking because here at CT we used to organize balancing both teams. We used to go with 2 warbands and we balance it by APDP both teams to have the same strength. Yeah. Yeah. I actually really like this, and I almost think that we might switch to do the same thing. I was considering having a talk with the leaders, and I think it's smart. But I'm actually curious though, because I haven't given too much thought about it. Like, what's your reasoning? Like, why do you think that it's a good idea to do this to balance it out? For me, I really believe that is easier to manage inside our team to say, oh, we have more chances between to play that way for both teams. Even if you go with a stronger team and another not so stronger, is easier to lose this for the second team to lose. Will be very frustrating for the whole team. While one team is just losing, another is just winning. I believe it is hard to manage this inside the team. Yeah, Did actually. You get the point? Yeah. Oh, absolutely. And funny enough, we actually had, maybe this is oversharing, but we actually had a guild member who was a little bit frustrated by this. He was like, I think it's a little unfair, and yeah, I agree. I think it's maybe not the best feeling if it's like, you just kind of throw everybody in one team. Yeah, I like it. Yeah, and I also believe that we have a great chances that way. Maybe we should lose it for 3 or 4 or 5 teams in the whole Haven Quest playing that way. And if you make just one strong team, I believe we can go more further and maybe lose just for the TGG one and GG one. But I prefer that way, balancing both teams for me. It's easier to manage inside in our team.
and also we have more chances, I believe. Yeah. Yeah, I would say, the only challenge that we face is, I guess, we really don't have that many people who are playing at a very high level. Mm-hmm. We have maybe 15 people who are playing every day. Like they're trying every day to learn how to get better, how like infusing your gear, augmenting your gear, Mm-hmm. unafraid to go and plunder, like stuff like this. So it's a little bit harder, I think, since we really only have 10, 15 people who are like really, really playing. I see. Everyone else is kind of casual. But yeah, definitely I'll have a talk with the leadership and see if we can balance it out. So I appreciate the idea. Interesting. And if you look into the TGG guys, Nick, as you can say better, right there they have a stronger, I believe, the strongest team in the whole Haven Quest. The bad point is that they never have a opponent stronger than them. I believe that is not funny for them. What do you say, Nikas? It's funny to have the most powerful team in the whole Haven Quest. What do you think? To be honestly speaking, it is not. I don't. I do agree that yeah, we probably. I also see our warband as the strongest at the game right now. But at the same time, I don't feel like we're too far away from other warbands. And obviously, I'm talking about GG1 here. Mm-hmm. If you take, especially from APDP perspective, equipment, experience, I do think that we're pretty similar. Mm-hmm. But at the same time, I do see, I already faced the trade-offs that you guys were mentioning, like either splitting the team and growing with the guild as a whole, or having a team that is much stronger than the others. We do face these challenges on TGG as well. I see. Again, it's basically a trade-off. There's advantages and disadvantages. The main disadvantages is this one that you guys both mentioned. We also had some drama of people saying, "Yeah, but I want to play together with Nikas or with MCL, for example. Why I cannot?" And I feel like the way that we've managed to solve it is, even though we're not in the same warband, we are very present between all warbands. So every GVG, before the GVG starts, MCL and the VIS leaders go into each of warband channels, talk with each one of the teams. We try to make sure that as soon as the GVG, everyone to join, so we can see what econ they're using. So we say, hey, I know this econ. This is from XP, for example. They play like this. You guys should maybe do this and this. Or maybe it's MDG. MDG likes to play like this. Very tanky builds, very split around the map. Maybe you guys should play like this. So, but indeed, yeah, it's a trade-off, right? There's advantages and disadvantages. But it's fun. It's fun being. I do hope that GG and other guilds can keep improving and hopefully fight us and maybe even win from us. That would be fun. Yeah, that will get the spark firing again. Yeah, I agree with you, Nikas. Jeremy's, I forgot to ask you. You mentioned MMS system. What you are thinking about this system? Are already working, or do you think that it still needs some time to work appropriately? I have a criticism, which is I think that when the MMR system was implemented, Niter or whoever made the announcement, like in the announcement, it said that the MMR swings would be very high in the beginning. Like if you lose, you would lose, in like right now when you win or lose, you get what, like 25 to 50 MMR, something like this, right? Yeah. Something like I think it should have been more like 100, 200, and I think that's what everyone was kind of expecting. And I think that's the problem right now, is that
it's almost like this ping pong. I don't know how to describe it, but because the MMR shift is so little, like you have really good guilds I see. that just lose one battle, and then they end up fighting like a really easy guild, and then they go up, and then they fight some. It's just you're kind of just see. everyone's still 1500, you know. Mhm. So I think we really needed like way more, and they could still change it. Mhm. I think they could still, change it today, even just increase the amount that MMR goes up and down, and it would probably help, I think, balance things out a little bit more. We have an example. We're currently allied with two different guilds, TG and 90, Mm. and I didn't know. and another guild as well. Yeah, there you go. Maybe I maybe I wasn't supposed to say that, but it doesn't matter. Interesting. Somebody was gonna figure it out eventually. Uh-huh. But we talked to them, and they're explaining that they've fought 3 times in a row, and TG has lost to the same 90 team 3 weeks in a row. So Interesting. I think there's Mhm. maybe something is not working 100% correct. I do think with enough time it will work out, but Mhm. I would have liked to see, bigger swings in the MMR. I see. What do you guys think? Do you agree that like maybe it should have been more, or do you think it's working how it should right now? For me, I understand that it's working well. Okay. We had just 3, if I'm not wrong, 3 losses Mhm. in all those fights. For us, is working as we fought. We fight against a strong teams. Just in the beginning, we just got some teams not so good, but right now the fights have been more tough for sure, for sure. Nice. And Yeah. what do you think, Nikas? Honestly, I feel like we're extremely biased because we come from the other Raven Gate that precedes Raven Quest. I And the see. thing is, over there, we wait for like 2 or 3 months to finally face The strongest against the stronger yeah. guild. I So remember. now the fact that we only had to wait for a couple of weeks, that's Yeah. why me and Zimbra were saying, I see. I feel like it's much better, but I can definitely see the thing that you're saying. Yeah. On the other hand, I feel like it's also a good opportunity to say that GVG is nice, GVG is cool, is the PvP content that we have, but I also really hope that we have some open world stuff. Most of the people from TGG, they actually play the game because of the open world PvP and not GVG itself. Mhm. So GVG, I feel like it limits us a little bit. Like it's 10 people and that's it. We don't have to. You can't make use of the alliances that you're just formed, for example, right? Mhm. These things, they, on my opinion, on what actually keeps most of the people playing. And I really, really hope that we have some stuff related to open world coming soon. Hopefully. Hey, Niter, please, open world, man. It's enough instance content. Yeah. Yeah. One Actually, one oh, content. sorry, go ahead. No problem. One content that I learned that will be released in this 1.1 update, it will be the PvP arenas. I don't know exactly what is this, but Niter said that it will be released on this next few updates. Let's see. Yeah. Yeah. Yeah, I was gonna bring up actually, and I would be curious to hear your guys' thoughts too. I don't know if you watched Niter's recent Forge video, but he was talking about he kind of hinted that like, you know, that plunder would be removed. I'm not saying that that's exactly what their plan is, but it sounded like, he said something like we want to move away from the plunder model is what he said, right? And so he was talking about integrating more coaling eye spawns, like coaling eyes for materials, like resources trees, I guess, and herbalism, and then reworking the infamy system. Yeah. And I think they want to move in this direction that you're saying, Nikaz, where there's a little bit more PvP in the open world. Um, yeah. So I mean, did you guys listen to the video? Did Yeah. you Yeah. see that part? What do you think of it? I followed.
Yeah, it's good. As Nikas mentioned, is missing this part in the game, this PvP part for sure. We need to improve to make the people looking for this PvP in an open world. Yeah. Yeah, so it's Yeah, good. totally. I'm looking forward for this next update. We are just learning 2 months about this update, and we still don't have the final date to release. So Yeah. I'm looking forward for sure. Yeah, indeed, definitely. To be honest, I do feel I'm also hopeful. I did actually watch the Knights Forge, and I was a bit on the fence when he mentioned that about this new model, because I thought that could be great. Maybe we're having war mode back, or maybe we will have more war zones as we usually do in Gilead's on number channels, or maybe we're totally moving away from open world PvP to instance PvP. That I would hate. So Yeah, I right see. now, I'm really hoping that it's the first case. Hopefully, yeah. Yeah, I Yeah. see. I see. All Well, right. Moving forward, I would like just to show you in this presentation the result of your last GVG, James. yeah. What do you think about this battle? How was that? It was easy. The result show Yeah, easy. yeah. You can The result see. shows that it Yeah. was easy, right? Yeah. Yeah, it was pretty easy. I think this guild was probably, under geared, I compared to see. us. Obviously, they're missing one member. I think if I'm let me look at it correctly here. Yeah, I mean they're all 10 levels below us. Mm-hmm. Um I think it was a stark difference from the week before, where we were up against a TGG warband with like Neo and some other good TGG Snow, Mm-hmm. who like they really gave us a nice beating, and so this was like the complete opposite. Mm-hmm. I see. Um, but yeah, I mean it's always fun. Like what we do, even if we run into a team that we know is not as good, and not I don't want to say not as good, but just not as strong. Mm-hmm. We still kind of go through it as if we were up against a really good guild. So like we still, we won't just kind of camp their spawn and sit around and emote them. We still like to practice and try to do our best to pretend like it's still a real battle and Mm-hmm. get the experience under our belt, if you know what I'm saying. I And then see. maybe at the end, last minute or so, we just start emoting and kind of messing around I a little see. bit, right? But I see. but yeah, it was nice. I think maybe it's like it's funny when you were asking Nick has about um if the top TGG warband Mm-hmm. gets bored. I think when you have battles like this, it does get a little boring. You're kind of like, all right, I'm just here for Yeah, 20 minutes, I running see. around, Mm-hmm. just capturing points. There's no challenge, and I can 3v1 anyone on the team. It's Yeah, it can get a little boring there, but yeah, I see your point. Sometimes we lose a battle, but at the same point, it was a great fight and a yeah, great opponent. Even when you lose, but it's a good fight, we like this kind of fight. Yeah, for sure. That's true. definitely. That's true. Something that I forgot to mention for our audience is that you also are host for a round table that take place on Saturdays after DVG. How do you organize? Are you responsible for organizing the round table? How this works for you? Yeah. Fortunately, I have a really cool partner. I guess I'll say this: am I responsible for organizing it? Yes and Mm-hmm. no. Mm-hmm. What I do is I will plan out the talking points for the day. So I'll kind of look through the recent announcements. I see. I'll think about what's going on in the game, come up with a talking point of my own. So I'm coming up with the agenda, but I have a partner in I Raven see. Quest Tools, and he is the one who handles like reaching out to people, Mm-hmm. getting people on to join us for that week. He puts out the posts. That's foolish.
He's the one who runs actually our Oh. Raven Quest Tools Discord account. Mm-hmm. He's a really hard worker, and without him, it would be tough. I mean, it's a lot to do every I week, to see. be Yeah. honest. Mm-hmm. Posting, we try to manage the Twitter. You gotta come up with the agenda for the roundtable. We're trying to clip it and post it to YouTube. I don't think people will understand like how much work can go behind even what you've put together here. Like, Mm-hmm. you Yeah. have the presentation, you have these Exactly. screenshots prepared, you have everybody's name, like you have your questions. Yeah. It can be pretty time consuming For to sure. think For through sure. all of this stuff. For Yeah. sure. Yeah, it's a lot of work for sure. But you have been doing a great job. I used to listening the round table when you post into the YouTube. I cannot hear alive after GVG, but I always listening on the YouTube after you post. You have been a great job, doing a great job for sure, for sure. Because I Thank know you, man. that Thanks so much. you are also a listener of this roundtable, right? Yeah, I yeah, am. yeah. I'm Oh, usually Nick has. listening to it, hopefully to get the perspective of other people, Exactly, exactly. especially because there's other people that, especially us from TGG, we never have contact with. I know that we receive people from GXE, Sir. It's always nice seeing their perspective. And yeah, very good initiative indeed. Congratulations, man. Exactly. Oh, thank you so much. One thing that I Yeah, one thing that also I'm sorry, Zimbra. no Just to no go complete ahead. what I was saying, one thing that I was also interested in knowing is there some sort of official partnership between you guys and TLG, RavenQuest people, RavenQuest Studio, Overnight. or you guys just started and Niter said, "Hey, cool, I'm gonna put this here on Discord." How does it work? That's exactly what happened. We just started building. There's no official partnership. Mm-hmm. Yeah, I mean, we just like, honestly, I'll tell you from a personal perspective. I'm someone that will sit there and I'll talk about a game for hours. Like I'll nitpick it. I'll like tell you things I like, tell you things I don't like, tell you changes I want to make. I'll talk about my build, and I'll just talk with someone. I love to debate about things, which is why I was telling Nick as at the beginning, like I love reading your stuff, on the feedback. Like I love going through the feedback, writing comments, and just seeing what people think about the game, because I get very passionate about these games that I love. So for me personally, it's just like even Raven Quest tools. It's just something that I love doing. Designing the tool. Like, I see. okay, I'm playing this game. How can we make a trade pack calculator that is like as helpful as possible? Like even as it is now, there's still some features we want to add to it. We're working on the build planner. We're working on like I want to build like a crafting simulator. There's so much stuff I want to do just because I play the game and I'm I see. passionate about the game and I just want to talk about it. I want to make it better in any way that I can. And the roundtable was just kind of like one idea that I thought we could bring people together. I would hopefully find people who also enjoy talking about the game Mm-hmm. and just talk about it, Yeah, I So see. that's it. And then yeah, Niter, Yeah, obviously that's we have a very call with nice. him and he's just like, yeah, we love you guys. Thank you so much for supporting our project. And he's, Niter, he's a very, I think, you know, maybe some people in the community have complaints about Niter, but at the end of the day, he is a really caring CEO. Like, what CEOs of other games do you see in the Discord chat, like Mm-hmm. talking to you every day? I see. The guy, he's very caring. So I'm very appreciative of Yep, him and the support that he's given us. I see. But yeah, no official partnership, nothing official. Yeah. that's cool. Interesting. Interesting. That's good to know. Very, very, very good to know that the studio also seems something that they like, and yeah, let's support this. They also did something similar on Ravendale, coincidentally with somebody that was also building an API for the trade pack stuff, demands and calculations. Mm-hmm. So yeah, very good to know that. Yeah. Yeah, for sure. Interesting. Interesting. Good, good. Sounds good. When I proposed you to come to be part of this podcast, I was trying to bring more close
the English community, for Brazilian community, Nikas know how far we are from this community. Brazilian guys was not to listening the their table Round table? the Yeah. round table not use it. So I bring this Portuguese content to try to bring more close for sure. It's an honor to have you here, James, as Thank you. our first international guest. Thank you so much, man. It really is a pleasure. Honestly, I'm still new to doing all of this. Like, I'm even like a little nervous being here, you know? Um, but yeah, actually, when we first started Raven Quest Tools, we wanted to not hire, but we wanted to have like a ambassador, someone who is Brazilian, who can speak Portuguese fluently and could like post tweets for us in Portuguese. We know that a big portion of the player base is Brazilian. Like, I wish that there was an easier way to connect with the Brazilian or Portuguese speaking community without needing to have Dude NFT I see. restreaming 2 see. hours of roundtable talks every week, right? I see. So I really appreciate what you're doing here, man. It's awesome. Yeah. Thank you. Yeah. One thing that I forgot to ask you, the Explorer Guild, where the most people are from? They are from America as well as you? Funny enough, it's pretty international. I think I might be like one of the 4 or 5 Americans in the guild. We have like Hungarian, French, Interesting. Italian, Moroccan. It's all over the world, man, and it's a lot of fun actually too because of that. We come into the VC and everyone's speaking different language or has different culture, and we're just Interesting. hanging out anyways and having fun in the game. It's a lot of fun, yeah. Nice, interesting. So, thank you again, thank you again for your time being here, bringing valuable insights. It was a pleasure talking with you for sure. I hope in the future you come back again. We can talk more. Thank you again, James. Anytime, man. Thank you so Definitely. much. Hey, one last thing I want to say before we go is if there's anything, I mean, maybe I could have said this off camera, but No, go if there's ahead. anything we can do for you guys, please let me know, DM me. We are always happy to help the community in any way we can as RavenQuest.tools. If we can sponsor an event or share some of your your PodQuest and bring awareness, we'd be happy to do so. So just let me know, okay? Okay, for sure. Thank you again. Thank you, Nikas, for your support in this conversation. Yes, it was nice Guys, meeting thanks you for guys. having me. Thank you so much. Thank Yeah. you. Salve, salve, galera! Bem-vindos aqui ao 4º episódio do PodQuest. Hoje com convidados especiais aqui. Trouxemos o famoso Iba. Para quem não conhece, ele é famoso. Da MDG. Dá um salve aí, Iba. E aí, rapaziada, tudo certo? Legal, bom demais. Obrigado por ter aceito esse convite aí. Pra gente... Eu que agradeço, pô, né? Tá louco? Dando Foi já aqui continuidade. começando, mas tá show de bola. Exatamente, dando continuidade nesse projeto aqui, que tá só no começo. Obrigado mesmo por essa força aí. E nosso colega do lado de cá, co-host Tito. Mais uma vez, o Bojack dando bolo em nós, né, Tito? Brincadeira, o Bojack tinha um compromisso. O Bojack tá enrolado. O problema é quando começa a ter compromisso toda semana. Aí... É igreja, né? Tá indo pra igreja, brincadeira, né? Não, não é não. O Bojack tá com compromisso lá na cave de Cromade pra dropar o fragmento. O compromisso dele. Pode crer. Bom, bem-vindo novamente, então, a esse episódio 4 aqui, batendo esse papo. Hoje com esse convidado mais que especial da MDG, outra guild grande no RavenQuest, Guild BR aí, representando aí a comunidade BR.
Iba, prazer enorme te receber. Para começar esse bate-papo, Iba, para a gente falar um pouco, antes de a gente começar a seguir aqui para o GVG, eu queria que você contasse um pouquinho como é que vocês estão se organizando na MDG. Tá. Tanto no guild quanto pro GVG mesmo, né? Quantos warbands vocês têm? Como é que tá a galera hoje? Conta aí um pouquinho pra nós. Quantas pessoas tem, né? Cara, jogador ativo mesmo, a gente deve estar com uns 20, 25, tá ligado? Por causa que, na minha visão, assim, não tem muito o que fazer no jogo a não ser grindar e fazer GVG, fazer boss, tá ligado? E, querendo ou não, nosso time ele é majoritariamente composto de player que veio do Revendal. E aí a galera meio que desanima de fazer as mesmas coisas que ela já fez no outro jogo, tá ligado? Então muita gente, tipo, tá meio parada, aí aparece de vez em quando, troca uma ideia, mas tá jogando outra coisa. Tem gente que tá jogando Rubinoid, tem gente que foi pro PSG agora. Sim, Mas... aqui também. Então, e aí a gente não tá com muito player ativo, mas a gente sabe o que tem que fazer, então é tranquilo. Em relação às Warband, a gente tá com 3 Warband. A primeira semana a gente fez um time, basicamente um time forte, que era o core do Down, no caso, né? E aí a gente montou o tag secundárias, porque a gente meio que fez um merge com uma galera da XDD, que era a guild do Grátis. Que ficaram órfãos do Grátis, né? Isso, exato. Foda. E a gente fez. Agora a gente fez um merge com uma galera da AKA, que era aqueles caras. É uma galera que tá começando no game, tá ligado? Legal, pô, legal. E aí, no primeiro, a gente fez tipo, um core principal, e a gente pensou, pô, vamos mesclar no segundo, baseado no MMR, pra tentar não cair contra os Big Boss. Porque a gente ganhou bem, então, tipo, pô, vamos tentar não cair contra o Big Boss. Só que nos últimos minutos, a gente falou, pô, e se a gente botar o time que ganhou e cair contra o Big Boss pra ver a diferença de força, pra ver as coisas. E a gente fez isso. E aí, por azar do destino, a gente caiu contra o time 1 da TGG, tá ligado? Na segunda semana. Caralho. Aí, tipo, rolou até treta, por causa que tem gente que falou, pô, por que mudou na última minuto? A gente tava tudo certo, não sei o quê, mas coisa que acontece, já se resolveu, né? Aí a gente, vamos então focar no MMR, vamos balancear, a gente vai ganhando fama, vai, querendo ou não, gera bastante fama, isso gera bastante quest, dá pra tirar um dinheiro pra deixar os bonecos mais fortes. E aí a gente tava fazendo bem balanceado por MMR até semana passada. Aí semana passada a gente teve um time que era o meu time ganhou. Eu lembro. E os outros dois times perderam. Aí a gente falou, pô, então a estratégia de MMR não tá mais dando certo, porque querendo ou não, mesmo que a gente suba um pouco, como todo mundo começa no 1500, a galera que perdeu mais, ela pega essa galera que tá com uma Warband nova. Sim. Então a gente tava, querendo ou não, a gente tava pegando times mais fortes com um time fracionado. E aí, tipo, não tava compensando. Então a gente pensou, vamos agora nessa semana o que a gente fez? Vamos pegar e botar tier mesmo, e se a pessoa quiser jogar no time 1, ela vai ter que se dedicar, vai ter que fazer não sei o que, né? E aí a gente fez o time 1, o time que perdeu, inclusive, já vou dar um spoiler aqui, mas a gente fez o time 1, a gente tomou taca, tá ligado? Mas até porque isso é um negócio que, querendo ou não, a gente ter dividido o nosso time 1, ele não tá bem sincronizado, e a gente tinha uma estratégia que, querendo ou não, contra o time que a gente enfrentou nesse GVG, não deu tão certo, tá ligado? Aí o nosso time... Deixa pra gente falar um pouco mais à frente, do GVG em si. Mas interessante, porque a gente vem adotando essa mesma estratégia de balancear os times, balancear os MMRs, e a gente tem colhido da mesma forma que vocês, já adianto, né? Já adianto. Mas legal, a galera que veio do Down eu conheço bem, o Aragorn, o Sam Brunet, o Gitz, conheço muito bem, os caras sabem jogar, sabem montar ali os arquétipos muito bem, as skills muito bem, os caras... A gente tem uns players bons, tá ligado? A gente tem uns players bons. Mas, por exemplo, o Gitz mesmo, ele jogou no segundo time, porque ele tá... ele jogava de Shade no Revendal, né? Eu lembro. E aqui ele tá jogando de Rex.
E aí, ele tá muito focado no Rubinote, porque querendo ou não, tipo, gera uma fonte de renda pra ele, então ele tá muito focado no Rubinote, tipo, tem mais de um boneco e tudo mais, então ele, tipo, gasta muito tempo lá e ele aparece pra jogar o GVG, mas ele tá razoavelmente ok o boneco dele aqui, tá ligado? Então ele consegue ficar na segunda tag de boa. Legal. Vamos avançar aqui então. Tito, algum comentário? Vamos avançar aqui. Podemos? Por enquanto está tudo ok. Vamos lá, Estou vamos lá. acompanhando aqui o pensamento. Vamos ver Mano os Liga- resultados. Eu vou, como sempre, eu começo pelos nossos resultados, né, Tito? Justo. Já, É o dono do canal, né? Ah, tem que ser, já, pá. já adianto que não tivemos bons resultados. Esse primeiro time aqui pegou a TGG1, jogamos com um player a menos, que deu problema aqui no novo launcher. Ah, sim. Esse aí tem um probleminha chato, né? O cara deixou para fazer isso de última hora, a gente teve esse problema. Mas enfim, não que mudaria o resultado, na verdade mudaria sim, a gente ia ganhar, brincadeira. Mas é aquilo, né? Tu já pega os big boss da parada, aí tu vai com um player a menos, aí fudeu, pô, não tem o que fazer. Dá pra ver o resultado foi avassalador. Nossa estratégia desde o começo foi de redução de danos. A estratégia era focado em fazer mais pontos possíveis. Até que parcialmente a estratégia funcionou bem, sim. Mas a diferença de poder é muito grande. É muito. Grande. Quando a gente pegou eles na segunda semana, a gente pensou, pô, vamos rodar a torre, não vamos fazer o primeiro embate no meio, vamos rodar a torre e vamos tentar fazer tentar segurar eles com a bandeira pra eles não chegar rápido e ganhar ponto nisso, tá ligado? Foi a mesma coisa. Só que, cara, tipo, depois a gente trocou ideia, o MCL ele falou que eles sabiam que a gente era melhor no single. Então o que eles fizeram? Eles pegaram e botaram os bonecos tudo só pra dano. E, tipo, o MCL bateu 700 de Weapon Power, sendo que o MCL é mais tanque, tá ligado? Uhum. É uns negócios, tipo, muita diferença do que a gente tava, tá ligado? Já tem uma diferença de gear absurda, ainda tem a parte do lance. A gente não pega lance, tá ligado? De porcentagem de APDP. Sim. Ou seja, eu falei pro MCL, a gente só teria chance se vocês não batessem food e não dessem lance. Aí tá vendo? Não, então, na segunda semana, a gente não tinha ninguém com Legacy. E os caras tudo tinham, acho que umas 4 ou 5 Legacy. E a gente falou, aí até a gente brincou no começo, tá ligado? Não vale Legacy, pô. Aí, mas eles usaram, né? Lógico, a gente tentou jogar. Lógico. Mas a diferença de gear é muito grande e a gente, como eu disse no começo, a gente mescla os times, né? Eu acho, mesmo assim, se a gente colocasse aqui time 1 da CT por força, a gente não ganhava, com certeza. Uhum. Mas eu acho que uns 1.500 pontos, pelo menos, a gente fazia. Não fazia não, Tito? Vocês estão bem fortes também, pô. Acho que fazia sim. Pra melhorar esse resultado aí, né? Com de certeza. fato, uma distância muito grande, a gente até brinca, né? Mais um player faz diferença, etc. Mas a distância que a rapaziada lá está da gente, ela é gritante. Principalmente quando você começa a ver esses embates, um personagem contra o outro, tá ligado? A GVG, obviamente, que é um evento de grupo, mas em alguns embates tem aquele confronto X1, porque nós aqui, no dia a dia, a gente faz PVP no Open World. Sim. Mas dificilmente é X1. E quando rola um X1, é aquele X1 que, tô caçando, aí o cara vem... as builds tortas, não tem, né? Agora quando você tá afunilado pra fazer a parada e você bate de frente com um cara que também está pronto, você vê a diferença, tá ligado? Mas eu acho a gente até pensa, tipo, a gente até pensa, pô, tem o Rift, mas não é totalmente diferente, tá ligado? Eu acho que entra na balança nesse sentido. Mas acho que sim, o Rift ele desenvolve, né? Mecanicamente, tipo, motoramente, mecanicamente, o player fica melhor, mas. Cara, vamos ser sinceros, o Rift ele não é balanceado, né? Ele tenta ser balanceado, mas ele não é balanceado. Isso, de fato. Beleza. Bom, seguindo aqui então pro próximo GVG. Aqui a gente tem a nossa segunda Warband contra o time 2, que a gente chama assim da GG, que é o time BR, né?
a gente vê que tem ali o Droca, Nemenzão, Lencrypt, a galera bem forte. Olhando o level, né, o título dessa galera, a gente tinha 2 level 77, 3 com você, né? Do outro lado tem um monte ali. Puta, tem 5. A As rapaziada tá Legacy tudo engajada, né? upada, tudo upada. Tito, o que você acha que foi que trouxe esse resultado? Esse- Olhando, deixa eu já dar minha opinião, né? Eu consegui ver o Void lá da live do Lencrypt. Obrigado, Lencrypt, por disponibilizar essa live aí, esse Void, pra gente dar uma olhada. Eu vou colocar aqui até na tela. Você pode ir comentando, Tito, eu vou deixar passando aqui. Tranquilo. Bom, essa GVG aí, ela foi bem divertida, na real. Vocês estão vendo a tela aí, o vídeo passando, Aham. né? Sim, Tá, sim, beleza, estamos vendo. beleza. Ela foi bem divertida no sentido de, finalmente, parece que o sistema de MMR está funcionando, né? A gente está começando a pegar as equipes ali que estão niveladas a partir dessa pontuação. E acredito eu que esse foi um dos melhores confrontos nos últimos tempos ali, no sentido de estar bem equivalente, né, os times. Aham, aham. O, o GVG em si, a gente contou com um time misto, né, como Uhum. a gente sempre fala, e tentamos fazer estratégias novas, tentando se adaptar aos players que conseguiram ir para essa GVG, porque a gente também está com um problema de evasão, são players que não estão tão engajados com o jogo por conta de, acho que essa falta de conteúdo, no O que o Iba sentido, comentou, né? isso, Mesma perfeito. coisa, Não né? tem um direcionamento, você não entra no jogo com aquele frenesi de, eu preciso fazer isso. Não, você já está encarando Tito? aí, essa rapaziada que tá na GG. Também tem bastante veteranos lá. Eu não sei se o Lencrypt chegou a jogar o Ravendal, pelo menos a parte competitiva. Eu não tenho lembrança, mas o Droca, o pessoal Nemezão, eu tenho certeza que jogou, né? Então, Sim. é um confronto de veteranos. Quando você joga com O... veteranos, Eles até entraram no MDG, ficaram um tempinho ali. Eles, se eu não me engano, eles eram do Serafine, e aí eles É, estavam isso na. mesmo. Uma galera tava pô, na Gap É, no fim isso, ali do Revendell. sim, sim, isso é. mesmo. Como é uma briga assim de veteranos, a gente é, perde ou ganha num detalhe, né? Falando mais sobre a nossa tag em si, a gente teve uns probleminhas técnicos ali, umas coisas que extrapolaram, mas acontece em toda a guilda, né? Também não adianta estar expondo, que é coisa que Uhum. a gente tem que corrigir dentro da casa, né? Exatamente. Mas Sim, muito sim. se dá o fato dos players estarem desmotivados, entendeu? E a própria mecânica de ser 10 players e se você não conseguir colocar, você é muito punido com um jogador a menos. Com Então a gente certeza. tem que fazer todo um esforço. Tem gente que vai brincar GVG trabalhando, tá ligado? Já para não abandonar o time. Então Uhum. o cara tá totalmente desconfortável para fazer a atividade lá do GVG, mas ele comparece para não comprometer o time. Mas mesmo assim é muito diferente sua desenvoltura quando você tem tempo, tá bem à vontade. Tinha cara que tava jogando e dando troco. Então, pô, isso aqui é uma. Tá ligado? A gente entende e tal. E tem outras questões também, né? Falando sobre estratégia, esse GVG ele mostrou pra gente, principalmente, o quanto é importante ter players que jogam com a função de suporte. Sim. A gente só tinha Não um só healer, né? Nós, eu acho que sempre foi um problema ter Uhum. player que joga de healer, né? Inclusive Sim. estamos recrutando healers aí. Cara, Aproveitando a o healer tá oportunidade. difícil, tá? O healer tá Nossa. É, difícil. A gente tinha muito healer, velho, mas aí os nossos healer, eles foram dando uma parada também, tá ligado? Aí é agora porque tá a suave. progressão de healer é sofrida, né? É uma É, tristeza. cara, eu até brinquei com o Zimbra que o pessoal dos meus healers lá, eles estavam reclamando, pô, que tem o MVP aqui e tem É. o Bagre da rodada, o The Walking Dead, né? E aí não tem, o
healer nunca vai ser reconhecido, porque o healer provavelmente nunca vai ser o que vai morrer mais. Por causa que Caralho, o healer. Iba, eu acho que você trouxe esse termo bagre, é muito melhor do The Walking Dead, cara. Eu vou mudar pro próximo. Muito melhor. Muito bom, muito bom. E aí, o MVP o cara nunca vai ser, porque o MVP, querendo ou não, é o cara que mata mais, tá ligado? E aí os meus healers estavam chorando lá, pô. Pô, ele nunca vai aparecer. E, tipo, não é só aqui. O jogo, ele não recompensa o healer. Sim. Não, tipo, ele não recompensa de forma nenhuma. O cara, nem pra compensa upar é uma merda. Exatamente, nem compensa upar em dupla, né, mano? Isso que é zoado Não, aqui. Cara. então, pra upar é uma merda. Aí, pô, tava todo mundo esperançoso com a Expedition em grupo. Pô, vamos fazer um conteúdo Não em grupo com o healer, solo, não sei o quê. Vai ser solo. Vai Aí, ser solo. porra. É. Aí os Exato. caras saem, pô, fazer o quê, tá ligado? Cara, No- olhando o resultado, Tito, eu vejo que foi realmente um GVG bem disputado, bem divertido, né? Que nem você falou, né? O MMR tá aí para isso, para fazer esse tipo de disputa ser o mais próximo possível. Aqui eu já faço minhas palavras aqui pro time da GG. Eu tenho certeza que se fosse um time forte da CT, esse time não ganhava. Desafio pra GG. Ó, ó. Mas parabéns, com certeza jogaram muito bem. O Droca é um cara que eu adoro, gente boníssima. Eu sei o quanto esses caras jogam bem. Eu não tô desmerecendo eles, não. Os caras jogam muito bem juntos, com certeza. É só pela competitividade. Só Mas pela é isso. competitividade, exatamente. Eu acho legal, inclusive, Zimbra, essa galera aí da GG, elas estão, pelo menos, estão começando a aparecer algumas dessas pessoas, né, no Open World. Seria legal um convite também, não para aquele PVP tóxico, né, que acontece, mas de uma forma natural, tá ligado? Sempre morreu, tenta juntar quem tá na cal ali, bora fazer um embate, tá ligado? Aham. Porque durante a semana a gente teve umas problemáticas aí, se tratando de pelego, que a gente, como jogador, tenta fazer com que o jogo viva, né? Aham. Sim. Já Sim, que sim. não há um suporte, a gente tenta fazer. E esse PVP um pouco combinado, ele tá um pouco chato, né? Uhum. Porque você tem quantos aí? Eu tenho 10. O cara chega com 15. Então. Tá Isso ligado? é Aí zoado, isso é zoado. desmotiva. É zoado. Então, tipo assim, sugerir pra essa galera, principalmente os BRs aí, mano, se tiver condições de ir pra um pelego, só vai, mano, tá ligado? Uhum. Vai, faz a parada, não tenta combinar, não fica fazendo charme. É Não tô isso aí. falando desse time específico, mas tô falando também de outras pessoas que ficam, pô, botando uma dificuldade enorme pra fazer um peleguinho, tá ligado? A gente Aham. precisa disso, no O sentido. jogo precisa disso, né? Pois é. E Mas falando eu nisso, Iba, entendo. Pode falar. não, exatamente. Falando nisso, de pelego, open world, como é que vocês estão? Vocês têm feito isso? Como é que tá lá na Cara, MDG? por incrível que pareça, a galera que era o core da MDG mesmo, da TNT, né? Uhum. Não tá fazendo, assim. Quem tá fazendo é os moleques mais porra louca que vieram da XDD, tá ligado? Que é o Quem que é? Yennefer, Ah, o o Fox. Yennefer. Ah, O o Yennefer, o Yennefer, ele Fox. também não era do Ravendal? O Ele Yennefer? era, ele era. Que eu Ele lembro era. dele lá. Era o mesmo nick, era Yennefer Targaryen. Só Eu que lembro ele dele. tava com outro nick aqui no começo do game, aí depois Ah. ele trocou pra Yennefer, tá Ah, ligado? entendi. Eu tenho um destaque e um comentário aqui, Tito, olhando esse resultado, tá? Nemenzão, 29 kills, Maguinho. Guardem isso, Maguinho. Não, Ah, cara, o pessoal reclama que Maguinho tá fraco, Maguinho tá forte, pra não, uma desgraça, não tem como não. exatamente. Enquanto isso, a gente aperta nosso R do arco ali e dá meia Triste. flechada a cada segundo, Puta, pô. puta. Cada segundo não, Nem cada me 10 fala, segundos. Não nem vou nem fala. entrar nesse mérito, viu? O Eita, R não, do Ark tem um problema é uma aqui. tristeza jogar de arco, viu? Nesse Ah, requisito. eu sou arqueiro, eu sei como é que é, pô. Ó, seguindo aqui, time da TGG2. Eu chamo esse time de 2, tá? Eu acredito que seja. Daltena, Uhum. Baiano Ghost, Toalhinha. Eu É o chutaria que é o time 2, sim. Nervos. Eu falo que é o 2, pegou o TGG1. Desculpa, pegou o GG1. Que é o time Uhum. ali. O Godleaf mudou de nick de novo, né? Ele é esse Sim, John ele é o Wick John aí. Wick. Eu encontrei hoje ele no Rift. Ah, mas a gente sabe que ele é pela roupinha, né? Bom,
Aí que tá, né, cara? A disparidade de força é interessante. Esse time é o mesmo da TG, é o mesmo que apanhou feio pro TGG1 e Sim, consegue bater assim muito bem no TGG2, no time da TGG2. É uma pois é. disparidade de força desses dois times, TGG1 e GG1, que não se encaixa em nenhum MMR com outra guild, né? Mas É. aí é que tá, tu vê que é, na minha opinião, tipo, em quesito de força, os dois são iguais, tá ligado? Ah, É tá. só questão de estratégia, saber o que tá fazendo, velho. Que os Tá caras bom. não conseguem se ajeitar, tá Concordo ligado? 100% com você. Você ganhou essa aí, concordo 100%. A gear do GG1 é tão boa quanto o TGG1. É Exatamente. Tipo, diferente, pra tá? mim, para mim não é isso, não é isso, tá ligado? Eles perdem, eu acho Na que é play, né? cabeça, Na eu play mesmo, acho que né? é ego, eu acho que é ego, tá ligado? Concordo 100% com você. Eu acho que é isso mesmo. É, Que interessante. eles acham que eles são muito pica e, cara, tem gente pica do outro lado também, pô. É isso, tá ligado? E eu acredito que isso aí vai perdurar por muito tempo, porque se tá todo mundo já igual, que é o que a gente imagina, né? Quando todo mundo tiver nivelado, as coisas vão começar a ficar um pouco diferentes. Mas com essa comp que essa galera joga aí, eu não vejo algo que possa acontecer para mudar o resultado entre GG1 e TGG1. Uhum. Só se É. acontecer uma eventualidade, descobrirem algo muito, sei Aham. lá, Sim. magnífico para mudar, mas eu acredito que não. Uhum. Aham. Então, eu não sei até quando esse tipo de formação vai continuar. A gente também enfrentou esse time da GG semana passada. Sim. Acredito que foi semana passada, com um a Foi. menos. Mas a equipe da TGG conseguiu uma pontuação muito melhor do que a nossa. O que é interessante também. Ou seja, se a gente pegar em algum momento esse time da TGG2, vai ser um belo confronto. Né? É. Estamos na expectativa também. E é bem difícil, pelo menos a nossa tag, pegar a TGG. Sim. Pegamos a primeira agora e foi logo time É. 1. É. E Sim, eles tá. têm, eu acho que umas 5 ou 6 warband. Não sei. Eu chuto que provavelmente eles vão se enfrentar na próxima semana de novo, De em novo, né? quesito de MMR. É, mas É uma aqui eu já possibilidade aí. vejo que eles mexeram no time pra trazer o MMR pra baixo, tá? Eu vejo aqui a Pode Virtuosa, ser. É. Virtuosa, tem esse Genou também. Mas o Eles, Genou, ele já era do time 1, ele era o carregador será? de bandeira Ele é? deles. É. É, Aham. É. é. Mas será No que só caso, foi a o que Virtuosa faltou só? aí é aquele DK lá bem cabuloso, Arix, Ah, alguma tá, o coisa. Arix. O Arix é muito Acho que forte. entrou a Virtuosa ali. É, tá. Virtuosa, isso mesmo. No lugar É, não, dele. de resto, É, eu não sei se o Ele também faz Chunão, se o Não, Chunão tava no não time tava 1 ou ele também. tava no BR. Ele tava no ele time 1? tava Ah, tá. também. Tava também. É interessante. Eu queria ter visto esse GVG. Eu não vi, né? Não consegui ver, mas deve ter sido um baita jogo, viu? É, tô Baita jogo. pensando se tem alguém aí que faz live, mas eu acho que não, né? Não, né? Só o Seig, né? O Não sei se. Seig talvez Vou tenha, ver. talvez tenha. Vou ver se o Eu não sei se Seig ele streamou transmitiu. GVG. Bom, vamos seguir aqui. Aqui é outro time da GG contra a TGG. Eu acho que as duas, só comentando, eu acho que as duas estão com 6 Warbands. É, eu acho que sim. Eu acho que as Acho que é duas isso estão aí. indo com 6 Warbands. Aqui foi uma vitória da GG contra esse time da TGG, mesmo com 2 a menos, tá? Mas é um time forte que tem aqui o Monge, tem o Sim. Dagger. É um O seu time. HD é forte também. E aqui, velho, é foda que esse 13 Fios, esse time da TGG, os caras é tudo calvo. Aí começa a perder. Aí já começa perdendo, né? Tem o Já cal... perde no estilo, né? Já tem o perde no estilo. tem o pouca telha, tem o calvão aqui, puta, aí os caras já Ah, nasceram com aí São é foda. nerfados naturalmente. Já são Aí é nerfados, foda. não tem skill ai, ai. lendária. Aí é foda. Esse time aí da GG é o time que na semana passada esse level 69 matou pra caramba. Foi ele Você mesmo. vai lembrar? Ah, Hoje ele lembro. participou bem, matou bem menos. Acho que o Monge teve maior destaque, né? É, monge Mas 40 kills. O... faltou o Aja aí, né? Faltou o É, o Aja, Aja, é. Esse aí é. foi nosso primeiro GVG, foi contra eles. É. O monge é bem forte, destaque aqui 40. O monge joga do que, vocês sabem? Eu não sei. Eu acho que é DK, não é não?
Não Eu- sei, vou procurar Não, o essa. monge parece que é de. Ele tá de alguma coisa mago, não É tá? orbital. mago? Não. Ah, não acredito. Nossa, então não Tinha sei. que ser Eu acho mago, que ele né? tá. É, Eu acho que ele. Eu sei vou que no Rift procurar. ele joga de mago. No Rift eu tenho certeza que ele joga de mago, mas no mundo aberto eu não lembro. Eu sei que ele jogava de Shade nos betas. Só que aí mudou a questão dos pontos, tudo lá. Eu não sei como é que tá do que ele Eu tá vou jogando agora. procurar isso, vou procurar. Seguindo aqui é a luta que vocês fizeram, né, Iba? MDG contra esse Isso. time da GG. Também é um time Hum, bom da GG, tá? é. Ângelo é bem forte, o Pidod, Joe Hawk, o Clock. Essa galerinha é bem ativa no PVP, né, Tito? A gente sempre vê eles aí no Plunder, buscando briga. Uhum. É uma galera que Isso. gosta bastante. E aqui, vocês estruturaram como? É um time forte esse daqui? É um time Cara, eu acho que, assim, eu acho que é o nosso time mais forte em legal. quesito de força mesmo, tipo, dos bonecos, tá ligado? Uhum, Os bonecão da guilda tá aí, uhum. basicamente. É O... Plactudum, tem- Magnum, Yennefer, é os caras fortes, com Isso, certeza. os caras fortes, o cara sabe jogar, tá ligado? Só que aí, tipo, eu, especificamente, eu não tenho muito. Não joguei nenhum GVG com a galera que veio da XDD, tá ligado? O Ah, Shintobi, o entendi. Fox. O Samorinho eu já tinha jogado um GVG com ele, mas era um time bem mesclado e a gente acabou pegando um time não muito forte contra. Uhum, Mas aí a gente resolveu botar. Aí a gente tava com 2 healers, né? Que é o Saint Aragorn. Aí a gente tem 3 magos, 4. Não, a gente tava com 5 magos aí, se eu não me engano. E os 3. O Green de tanque. uhum, E eu e o Samorin de arqueiro. entendi. E aí, do outro lado, a gente teve. A gente começou que a gente já teve um problema de cara que foi a questão de bid. A gente errou a matemática e não conseguiu dar o bid final pra pegar bônus Isso é no uma coisa. finzinho, tá ligado? Isso é uma coisa que a gente tem discutido aqui também, essa questão de bid, né? Talvez vai ser uma opção a gente elevar um pouco o Guild Bank, o GB semanal da galera, porque a gente tá É, vendo que tá valendo a pena. Assim, no é, final, o pagamento na terça-feira aí do GVG é o mais sim, vale a significativo, pena. né? Vale a Então pena. talvez é uma coisa para se pensar em melhorar esses bids, com certeza. Exatamente. Aí eu acho que eles pegaram alguma porcentagem ali, cara, por causa que tinha uns caras ali que a gente já enfrenta. Aí, tipo, os moleques enfrentam e eles falam, pô, os caras não são Tava tão bem. fortes assim no, A gente teve essa no mundo sensação também. aberto, tá ligado? É, Aí eu, tá, tudo bem, mas aí tá, aí iniciou o GVG. Aí a gente, tá, vamos pegar as torres básicas, vamos pro meio, vamos fazer um combo em área, vamos ver quem ganha. A luta padrão base, né? A estratégia padrão base. ali a primeira Aí a luta gente, vocês perderam. cara, inicialmente sim, mas a hora que eu sou um dos caras que pega a torre por causa da questão de moa, eu tenho uma moa rápida. Então, tipo, eu peguei a torre, a hora que eu cheguei, a gente começou a ganhar a trocação Ah, em área. Só que tava faltando um pouquinho de dano. E talvez é. seja a A diferença é o porcentagem. bid. Talvez seja a porcentagem do bid. É. E os caras estavam com 2 healers, que é o Reborn e o Grusher. E o Ketris, acho que ele tava de Lore Master. Então eles estavam com 3 healers, basicamente, segurando os caras, tá ligado? E a gente Aham. não conseguia deitar os caras, velho. A E gente eles têm batia nos bastante caras, os caras. healer, né, meu? Nossa. Tem. Estavam com É, 3, você acha? eu acho que o Ketris, apesar de ter matado 11, eu acho que ele tava de Lore Master. Eu tenho quase certeza que ele tava de Lore Ah, Master ali. entendi. Lore Master é uma Então, tipo, boa também. Lore Master, ele tá, tipo, é híbrido, né? É um maguinho híbrido ali, ele consegue fazer a função legal. Legal. Mas o Reborn e o Grush, eles curam muito bem. Sim. Curam muito bem. O nossos healers curam bem também, tá ligado? Só que eu acho que era o pouquinho de dano que faltou, tipo, analisando, depois eu analisei o GVG, vários momentos que eu falo assim, o cara saiu com um Ah, fiapinho, dava um TP, é a era diferença. o pouquinho de dano que faltou. É, E aí... cara, e eu acho, eu não sei se esses caras pegaram 10%, mas 10% é uma baita diferença, É né, meu? muito, é muito, é muito, é É muito. muita A coisa. 5% já é muita coisa, tá ligado? Eu já acho que 5% já é muita coisa. Se tu for pensar os valores, a quantidade de como é que tá os valores já. Porque a gente já tá nos valores altos. Se tu for Sim. pensar da galera que tá lendária, galera que tá. Mesmo que a galera esteja mítica,
já é uns valorizados. Os caras já tá com 500, Iba, põe 5% ali. aproveitando esse bate-papo, quem que tem liderado a MDG, assim, organizado mais as coisas lá? É. Organizacionalmente, cara, então, era o Frenetic, né? Uhum. Aí o Frenetic ele teve que dar uma pausa por conta de questões É, pessoais dele percebi. mesmo. Uhum. E aí ele passou a liderança pra, tipo, tá eu, o Plaque e o Aragorn. Então a gente Ah, tá entendi. meio que com um conselho ali de Aham. liderança da guilda mesmo. Entendi, entendi. E aí, em questão no GVG, Cal, essas coisas, a gente. É que a gente gosta de falar, né? Então É. tem um calendário principal, mas normalmente a gente deixa a Cal aberta e a galera vai Aqui, se comunicando. aqui quem tem organizado as coisas na CT é eu e o Tito, mas eu mesmo, eu Uhum. sou um cara que se esquiva muito de ser caller. Aham. Eu falo só quando realmente não tem o Tito, ou não tem o Complexo, é um caller também. O Aham. líder, que é o Elfero Top, também é um caller. A gente tem bons callers. Tito, Sim. Complexo e Elfero Top são ótimos callers. Mas eu Né? também ajudo ali, mas evito. Também que pra dar continuidade no meu casamento também, né? Que eu começo a Ah, gritar aqui, sim. eu começo a gritar aqui em casa. Não, mas aqui em casa eu aviso pra mulher, ó. Aviso pra mulher, ó. GVG, talvez eu vá falar aqui, não tem jeito. Pode crer, pode crer. Mas, cara, apesar, tipo, querendo ou não, a gente fez metade dos pontos dos caras ali, mas se tu for pensando assim, a gente consegue ver onde a gente errou já, tá Uhum, ligado? uhum. A gente tava com uma estratégia de dano em área em alguns momentos e os caras estavam full single, então eles conseguiam manter os caras vivos no dano em área e depois a gente tava com build de dano em área, não tem build pra single. É, Aí a gente ficava só tomando taca, tá ligado? isso é foda dessa limitação de 50 pontos, eu acho Eu acho, muito eu acho baixo. 50 pontos É. muito pouco. Pra mim tinha que ser E foi entre você, 60 e 70. e foi você, não foi, que perguntou numa call lá do Niter, ele falou que ia mudar isso, né? Eu tô com essa É, expectativa aí. eu também tô com essa expectativa, porque ele me respondeu que já tinha sido falado. É, Mas eu reouvi o negócio e ele não falou essa merda, tá ligado? Então, porra, tem se print dele decide, falando. carai. Não, tem print dele te respondendo que vai mudar. Exato. Não, eu printei, pô, printei. Se for. Cara, se for nem que fosse 60 pontos já me agrada muito, velho. Sim. Realmente essa limitação tá muito ruim. Tá E muito tem ruim. muita build que Não não funciona, funciona. não funciona. Não funciona. Herald é uma build que não. Eu jogava de Herald, tá ligado? Herald não É, funciona, velho. é, Porque tu precisa de muita passiva do It e é. simplesmente tu não consegue colocar. Se tu Ah, colocar, tu vai ficar sem skill, tá pra ligado? colocar tudo que eu quero na build lá, eu tenho que givar muita passiva. E é foda, É. Mas torcer, né? Eu acho que 60 pontos já resolveria bastante, viu? Não. Eu acho que 60, 65 era bom, assim, É, tipo, era ideal, assim. 70 eu já acho que já passa um já pouco passa um do que pouco. eles Sim, da querem, né? proposta, né? Da Porque, proposta. vamos lá, 135 era muito Era too ponto, né? much, com certeza. Era muito ponto. Era muito. Bom, vamos seguir aqui. Aqui, interessante, esse GVG da TGG contra a TN, do meu querido Do Yagod. Iagod. Interessantíssimo todos os vídeos do Iagod, eu sigo ele no YouTube, quem não segue Ele é muito aproveita bom, né? lá. Não tem Ele como. posta uns vídeos muito bons. Quem não conhece ele, segue ele lá na roxinha. Ele é um cara que vale a pena, muito energético, um streamer. É um dos streamers que eu mais gosto aqui. Ele dá muita atenção. Claro, tem vários aqui que eu gosto, né? O Portoga mesmo que veio aqui no último podcast. Tem o próprio Rako, tem vários, né, que a gente gosta, mas tem um carinho muito grande pelo Iagod, esteve aqui no nosso primeiro podcast, abraçou esse projeto também de uma maneira sensacional. É um cara cheio de energia, né? Eu trouxe aqui um vídeo pra gente ver de um trecho que eu achei sensacional. Deixa eu colocar aqui, dessa luta aqui. Olhando o resultado já antes de eu colocar, a TGG, esse time da TGG ganhou. É o time que tem o Jorge Corte ali, o Snow, que teve aqui também no primeiro podcast. Contra esse time principal aqui da TN também, que estão se reestruturando, estão ficando cada vez mais forte Sim, o também. time dele está ficando bem grande, velho. Mas eu achei essa jogada aqui. Deixa eu colocar na tela aqui. TN. Vocês conseguem ver minha tela? Aham. Vou dar um play aqui então. Olha esse engage aqui do time da TGG. Puxam todo mundo. 3 Force Leap aqui, ó.
já dropa várias ult e leva ali bastante gente da TN ali, colocar de novo Sim. aqui. No fim do clipe não chega a mostrar matando todo mundo, mas fica todo mundo É, tão pouca vida que eu acho que morreu todo mundo, tá ligado? Fica todo mundo low, né, ali, né? É, É, bem interessante. morre umas 3 cabeças aí o resto fica. Fica low ali, que é difícil se recuperar, né? Mas bem interessante essa jogada. O pessoal da TN também tá se relevantando ali, se reorganizando. Eu tenho certeza que vai ser uma guild muito boa ali pra gente brigar Sim. no Open World ali, tenho certeza. Uma coisa que eu não tinha visto é que eles morreram pra caceta, né? Caralho. É, os resultados ali, né? E mataram um pouco, né? Em relação. Uhum. Destaque aqui pro Mas Cairinha aqui, ó. 47 Então. kills. o Não, homem não está só on 47 fire. kills. Não só 60. 47 kills, como 66 assistências. Tipo, ele tem Sim. muita participação Olha o Snow nesse aqui, negócio, velho. 83, 85. É Puta porque a TN morreu muito, velho. 106 aqui, ó. Not Dress. Caramba, 106. Caramba, bastante coisa mesmo, né? Ó, se tu for só pelo Not Dress, a TN morreu 115 vezes, tá ligado? Caraca, é muita coisa. Muita coisa. Vamos É. lá. Passando Provavelmente o que rápido. eles estavam fazendo ali, eles estavam morrendo, voltando picado e morrendo, voltando Um por picado e um, né? morrendo. É, É, antes do regroup, né? Pode ser, pode ser. Aqui seguindo, o outro time da TGG pegou a MVP, né? MVP desfalcada, menos 2 players. Esse time da TGG também é um time forte, do Portoga ali, do Gelsp. É um sim. do Zelda muito forte também. Não deu, né? Não deu pra MVP ainda. Eu acredito que o MMR ainda tá trabalhando, né? A gente vai ter boas fights aí conforme o passar do tempo. Mas tá indo bem. Eu acho que o MMR tá indo bem. Sim. E o engraçado, Zimbra, que Hum. nesse menos 2 pessoas, de fato a gente não sabe se é um problema de contingente ou realmente se alguém caiu, porque isso é uma frequente também, tá? Uhum. Não, É, teve uma. Acho que foi semana passada, inclusive. Que a gente jogou, tipo, jogou o GVG inteiro com 10 pessoas, nos últimos 3 segundos caiu um player nosso e aí o placar mostrou que a gente tava com a menos, assim, tipo. Ele Ah, jogou o GVG inteiro e aí só mostrou no inteiro. e o placar, ele não cara, tava no o cara placar. recebeu recompensa, Iba, você sabe? Boa pergunta, eu esqueci É. de perguntar pra ele. Mas Ah, eu Eu tenho, acho eu eu que tenho o GVG acredito que não, gravado. eu tá? acho que não, hein? Eu acho que não. É, Caralho. Isso é não. difícil. E a MVP é do Gromo Volk, né? Um cara forte também ali, né? Que sempre tava ali nos PVP Open World também. É uma guild que tava se mostrando bastante ativa no Open World. Sim. É guilda europeia, né? Então a gente acaba não vendo muito porque a Não gente vê joga mais muito, né? NA. Aqui eu tenho uma sequência de 3 lutas da BTC. Eu acredito que a BTC deve estar indo com 4 Warbands. Se eu não me Hoje em engano, são dia, 4. Se eu não me engano, são. a BTC não, é uma guild bem grande, não ativa tanto no PVP. No começo do jogo eles eram bem ativos, né, Tito? Lembra que a gente tomou uma piaba deles, a gente chegou no É. jogo sem saber como é que era, os caras já estavam bem estruturados. Mas a gente conhece o pessoal da BTC desde o Ravendal, não são pessoas tão ativas no PVP, mas que estão colhendo bons resultados, até porque eu acredito que alguns deles devem ter boas gears, né? O que eu tenho visto é a ROG apanhando GVG atrás de GVG, hein? Eu não Sim, sei não. então imagina o MR deles aí, pô. Deve É, estar uns. Deve estar ah, batendo uns 1.300. deve estar, porque se eu não me engano, esse é o terceiro ou quarto que eu vejo resultado negativo da ROG, né? É. E eles estão ali com o Guilhotine, que é um cara forte. Olhando os nomes, eu só conheço o Guilhotine daqui. Não sei se eles Ah, estavam com mais de uma Warband. eu conheço o Cezix, mas não por É, encontrar ele no mapa, é por causa de marketing de É um trade ali. crafter, né? carpintaria. Isso. Carpintaria ele faz. Ele é um crafter dos bons, ali no sentido dele vende Ele barato, vende comparado aos baratinho, outros, É. né? ele ajuda a Ele rapaziada. ajuda. É. E Os esse time outros ali é da só facada. e esse time da BTC é o time principal ali, né? Deu Onda, o Félix, Bitcoin, o Newtwo. Os caras são fortes mesmo, né? O Nil jogava com a gente na TNT. É, Sim. Sim, eu lembro.
São pessoas bem fortes, ô Zimbra. Assim, uma coisa que eu me questiono um pouco é se existe uma orientação nessas guilds massivas de. Como você falou, eles apareceram um pouco no PVP no começo, no Open World, e depois sumiram. Eu gosto de bater sempre na tecla do Open World, porque é algo que não depende da mágica do Niter acontecer para ter um encontro, né? PVP. E era um Então, pessoal que mas não depende, participava mas bem. depende também, tu não acha? Por causa que não tem motivação pra te fazer o PVP. Tu É, faz o PVP Perfeito, pelo PVP. Porque, tipo, tu perfeito. vai fazer o PVP no fim das contas pra perder dinheiro, tá ligado? Então, No fim das perfeitamente. contas é Aí, isso. eu essa é a concordo. questão. Eu acho que tem uma orientação de, pelo menos a liderança dessas outras guildas, estou usando a Bitcoin como exemplo, dizer assim, olha, só vamos fazer o conteúdo que traz uma recompensa, Sim, sim. entendeu? Uhum. A gente fala do PVP Open World e é mais para ter algo para Pra fazer no ter o que jogo. E fazer, é, e né? é, e é Exato. uma culpa da administração do jogo, Com assim, a certeza. demora, hein, né? É. Mas a gente bate nessa tecla por conta disso. Porque eu acho que isso engaja, pelo menos lá no Ravendal, no término, engajou bastante. Sim. Mas eu acho que tem sim uma orientação de guivar tudo que é essa parte que não vai dar nenhum tipo de lucro De e só focar na retorno, GVG. né? Porque se você olhar, o time é forte, mano. O É time é forte, é forte. Tem um bem monte de forte. 77 ali, tá ligado? Sim, Tem um sim. score, a galera parece que sabe fazer as coisas acontecer. Então, eu acho que tem esse tipo de orientação para eles não estarem presentes no Plunder, né? Uhum. Sim. E o time É, parece ser bem organizado, né? e lembrando que o Plunder não é nada recompensador, né? É só mesmo recompensador pra quem quer treta, porque a morte é mais Exato. barata, né? Exato. Porque se tu Sim. morrer no Plunder, tu paga mais caro. Pra bicho, por exemplo. Vamos lá. Eu trouxe três lutas aqui da BTC contra essa Mercenários. Eu não conhecia essa guild, para ser sincero, mas eu vi que foram três lutas aqui positivas para BTC. Essa última que eu Aham. trouxe é contra a Chain Wizard. A Chain Wizard eu vi que teve outro resultado, mas que foi mais positivo. Eu posso avançar. Só falar, comentar aqui nessa tag aqui, que é a tag do Hakou, a Sim. Warband do Hakou, né? Destaco para ele também, um baita streamer aí, adoro o YouTube dele também. Com certeza é um cara que produz muito conteúdo para a comunidade. E mandaram bem, né? Mandaram bem. Sim. Aqui, essa que eu ia comentar, né? É da CW, né? Da CW, Chain Wizard Esse é o time contra a 1, né? Mana. Contra a É. Mana. Tem o Rift Basher aqui, forte pra caramba, né? Tem uns caras. E contra a Mana. Uhum. Deve ter sido uma baita luta, diferença aqui de pontos, puta, de Então, deve ter sido no detalhe 150 essa aí. pontos ali, nem 150 pontos, deve ter sido no detalhe ali na última entrega. Baita luta, hein? É aquela que tu ganha a luta, aí tu abre um pouquinho de distância, entrega a bandeira e o tempo acaba, né? Baita luta. Você vê O a legal é entrega. que não bateu os 2.500, né? Não Uhum. bateu, então, tipo, Foi no deve ter tempo mesmo. sido. Porque normalmente acontece o que? Bate 2.500, quando é uma equipe, sei lá, muito forte, sei lá, com 15 minutos. É. Sim, Essa daí não deu. Pô, ficou. Eu acho que foi um dos melhores GVG no sentido de. Se você observar ali a quantidade de kill, tá bem páreo. sim, sim. As bandeiras foram 7-4, Deve ter foi no sido detalhe bem mesmo. disputado. É. Com certeza. E outro detalhe também, que a Mana Game, ela entregou mais bandeiras. São Sim. Exato. 7 contra 4 e mesmo assim perderam. Ou seja, a Perderam, exatamente. estratégia deve ter. Foi bem, cara, Interessante, né? muito Aqui, legal. Muito legal a briga, Esse velho. GVD deve ter sido muito bom, tá? é, Deve ter sido bem legal de assistir, na aqui verdade. eu Só que eu acho que a comento. gente não tem como ver, né? Eu tô olhando, Não não, tem nenhum acho. streamer, né? Eu tô pensando, acho que não tem nenhum streamer. O que eu comento de interessante é que eu vi bastante gente comentando sobre o estilo de jogo da Mana no GVG, né? Que eles eram muito mais focados em torre. E aqui a gente tá vendo o Aham. contrário, que eles entregaram mais bandeiras do que tomaram torre pelo jeito, né? Então, Talvez a CW tenha a estratégia parecida e eles é, resolveram, pô, vamos pro meio pra pegar a bandeira. E aí, no fim. caramba, eu tô- interessantíssimo. Esse deve ter sido uma baita luta, né? O é. resultado mostra isso, pelo menos. Essa Shine Wizards é de qual país?
Boa Cara, não sei. pergunta, Deixa Tito. eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Boa Porque pergunta. normalmente o pessoal coloca no No recrutamento, né? Qual que é o recruta? país. Pode crer, pode Ah, crer. Porque pra ser sincero, vejo pouco eles no Plunder, não costumo ver. Esse cara é crafter, né? É Ó, eles falam Chico Perico. espanhol, Será que mas é eu não sei. mexicano? Deixa eu ver se eles falam aqui. Pode ser mexicano. Eles não falam qual que é Esse o cara, ele é país. alquimista, Chico Perico. Eu acho que deve ser mexicano, se fosse pra chutar. Esse Rift Bash aparecia bastante É, no sim, sim. começo do game. Agora ele já tá um Sim. pouco. Acho que ele tá visitando outras hunts, então. Vou Não avançar tão. aqui. É, aqui dá uma luta da PSG contra uma tag da GG. PSG, posso falar que amassou esse time da GG. É um time pouco conhecido da GG. Eu conheço aqui olhando dois nomes aqui. Esse Solo Only eu já vi. Otsoga Gaming também eu já vi. Em alguns É. PVPzinhos. Mistogan também aparece Ah, o bastante nos Mistogan também, pelegos. verdade. É, Mistogan sempre tá nos aparece. pelegos. Interessante. A PSG perdeu a última luta, não lembro pra quem. Eu acho A que gente. foi para vocês, né? Foi pra Uhum. vocês, né? E aqui eles ganham. Interessante mesmo. Mas eu tô E eles são olhando. Eu não filipinos, não sei. é? Eles são É isso, eles são filipinos, né? filipinos. Que a gente até brincou que a logo deles é que eles estão com o cu na mão, né? Pô, parece mesmo. Aí é foda. Aí é foda. Aí é foda. Deixa eu ver que eu tenho. Ah, esse daqui é o último GV que eu trouxe. Também deve ter sido uma baita luta, pessoal da PVP. SMK contra a PVP. Time forte da PVP, tá? Pampam Esse PVP Filac, aí, Brad eles. Pitt, Joaquex, esses caras são muito fortes. Esse da Sim. Waja, que é o. Como é que é o nome? Aikatsu. Aikatsu, exatamente. Aikatsu é um time bem forte, mas que veio com 2 a menos, faz total diferença aqui, né? Sim. Cara, Provavelmente eles perderam só por isso, na eu real. também acho, eu também acho. A SMK aqui também tá, eu sei que está se reestruturando. Eu tenho certeza. A PVP é um time muito forte e eles se deram bem muito por conta disso, sim, com certeza. Uhum. E para terminar aqui eu trouxe os destaques, MVP e o Bagre, já vou adiantar. O MVP foi o Kairin da TGG, né? Matou apenas 47 players num GVG. Esse tava É muita gente, né? violentíssimo. Aqui, E ó. É, Maguinho, é Maguinho. muita. Ó, quarto É. episódio Ah, seguido, não tem Maguinho. como, pô. Cara, o problema do mago, eu vou falar. O cara põe um protection, o cara não morre e fica te tacando dot infinito, tu não tem o que Cara, fazer, mano. aí que Só tá. aceita, tu só aceita. Vocês acham que a contabilização dessas kills tem a ver com o dot, por exemplo? É o último hit que conta, que É o matou o último cara? hit. Se É o for o último último hit. hit, o dot sempre vai ganhar, né? O cara que É tá o último hit. com o dot sempre vai Até ganhar a kill, né? porque a maioria das builds de mago você Pô, proca mais dano quando tá com HP baixo, né? É, e outra coisa, o cara ainda tem um Death Touch ali só pra pegar é, o KSzinho, né? Não o tem final, jeito, né, pô. pra finalizar ali, né? É. Kairinho, parabéns aí, MVP da rodada, E 47 kills. 66 assistências. O E uma homem morte, o cara tava morreu virado uma na vez só. porra. O cara morreu É, uma vez só, impressionante mesmo. brabíssimo. Mas Brabíssimo. eu tô falando de mago, mas o meu maior ódio é o Protection. Eu tenho uma Protection pra mim. teoria. Eu tenho uma teoria porque mago ainda está batendo muito. Por quê? Hum, Todo mundo está usando plate É, por conta tem bastante do grind. bastante gente na plate ainda. O T7 muda muito É, isso, tá? Eu acho que o T7 bastante. vai mudar bastante isso aí. E o o Bagre pior da é que rodada. eu, o Fala aí, pior é fala que eu aí. uso o pano e aí Eu no uso nosso pano. GVG a gente caiu contra um time que era 7 DK e 2 Marshall. Aí eu, nossa senhora, eu me jogava no Foi meio dos triste. caras, porque nossos magos cagalhão não pulavam no meio dos caras, tinha que eu pular no meio dos caras, aí era foda. Eu também, eu tô full pano também. Eu mudei Hum. recentemente, coloquei full pano. E tô mais feliz, com certeza. O cast agradece.
E o bagre da rodada, que é o The Walking Dead, teve um empate técnico aqui, né? Olha aí. Olha aí. Empate técnico. Rapaz. O Bagre, Então- vamos mudar esse quadro para Bagre, graças ao IBA. É. O Bagre da rodada. O solo da SMK e o Tamil da TN. Aqui os dois morreram 18 vezes. Ainda tô na expectativa, Tito, do recorde, ainda não foi batido. Não 0/21, ainda Ainda tá, não. ainda tá Mas para foi ser perto, hein? batida. Foi perto. Foi perto. Vamos, Mas tô torcendo. nesse É. caso aí, o cara morreu 18, matou nenhum, um Eu deu acho que é 2 healer, né? assistências e outro deu 4. E aí? Será que é healer? Eu acho que O deve ser Tamil, o healer. Tamil é healer. O Solo, É. não. O Solo eu acho que é healer Eu também. acho que é Eu acho healer que o Solo é também. healer É. também. Porra, aí que tá, né, mano? Eu não devia nem trazer healer pra esse quadro aqui, porque é foda, Vai né? desmotivar os caras, pô. É, não, mano, eu vou repensar isso, tá? Senão eu vou apanhar dos healer. Porra, os healer já não tem motivação, a gente precisa de healer. Ainda eu E aí a taco gente ainda aqui. vai lá e Não, tome! eu vou mudar esse quadro, tá? Pode deixar. É. Vamos repensar isso aqui. Bom, Não, mas tem que ter, pô. O bagrezinho tem que ter, pô. tem que ter o bagre, tem que ter o bagre, mas os healers não estão merecendo isso. Eu discordo. Coitado, né? E aquilo, o healer ele sempre vai ser focado, porque senão ninguém morre nessa porra. Irmão. Exatamente. Sim, sim, com certeza. Bom, a gente fica por aqui nesse quarto episódio. Eu queria agradecer de novo o Iba pela participação aí, por ter aceito esse convite nesse projeto novo. Quem não conhece, o Iba tem um canal no YouTube também. Ele faz alguns Tem. posts lá. Segue o canal É, dele eu tava também. postando mais o GVG, mas agora eu vou começar a gravar uns vídeos mesmo, fazer uns Legal, conteúdos pô. mais detalhados, umas coisas mais legais ali. Talvez eu tava pensando em, tipo, analisar o Rift, Legal, pô. analisar. Trazer. Tipo, eu tenho uma playlist de Shine, tá ligado? Então, tipo, Ó, vai ter um bacana. conteúdo de Shine aí em breve pra rapaziada que tá sem reputação. Vai Eu ser vou legal. seguir, com certeza. Eu preciso. Eu Esse preciso desse precisa conteúdo. muito. Eu tenho uma playlist com 180 por aí. Caramba, a gente precisa Ah. disso, Iba. Precisa de mais gente fazendo conteúdo. E tenho certeza que vai somar muito pra nossa comunidade, tenho certeza. Uma coisa que a gente. Eu sei que tá acabando, mas só Não, fica porque à eu vontade. esqueci de comentar. Eu não vi muita gente usando a trinket de corta-cura que foi arrumada. Nós usamos. Não- Vocês usaram? E ela tá, tipo, ela tem uma coisa que é meio quebrada nela, né? O negócio do Purify não tirar ela, na minha opinião, é meio quebrado, vocês não acham? Na verdade ela é totalmente quebrada. Cara, Tem pra ser uma coisa que tira sincero, ela, não sei se vocês sabem o que tira ela. não, pior que não. Não, tem uma coisa que tira, que chama Então, Nick Brosh. É a única coisa que tira ela. olha, interessante, hein? Interessante. Cara, pra ser sincero, eu não acredito que esse Trick vai ficar muito tempo no jogo da forma que está, tá? Do jeito que tá, não. Eu acho que o próximo GVG ele ainda vai estar, mas quando as pessoas começarem a ir atrás dele e Eu acho isso, que isso cair na boca do povo, aí acabou, tá ligado? eu acho que do jeito que tá, o cooldown é muito baixo Muito e o baixo. tempo dele também de 6 segundos é muito alto. Eu também É. acho que do jeito que tá. Ó, e falar pra você, velho. Nicas, você não morreu nem com isso, cara. O Nicas, é difícil matar esse cara, velho. Ele é muito duro, pô. E Nossa, cara. aí ele tem as três defensivas, tá Ele ligado? usou a Mesmo que ult. a gente até pensou, pô, tá, a gente usa uma vez, o cara usa Unbreakable. Tá, Aham. e a gente usa outra, aí o cara não vai ter mais, mas, tipo, como ele tem Ele muita deu a o ult, Nick, por exemplo. Ele deu a É, ult ainda, tá ligado? não, aí não tem como. Aí não tem como. Mas, porra, com certeza, isso eu acho que não vai ficar assim. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu acho que ainda dura 1 ou 2 GVGs até a galera começar a entender que existe esse negócio no jogo, porque tem muita gente que não sabe que isso existe, tá ligado? Se tu for pensar, a galera que não jogava Heaven Down, E também não é algo tão fácil de dropar, tá ligado? Não A é? eu gente tô fazendo 2 vezes por dia e não dropei ainda. quando houve esse concerto do Trinket, a gente começou a fazer e o evento está sempre em cooldown, tá ligado? A gente já tinha Uhum. pego. Algumas Já pessoas já tinham tinha pego no 2 caso. pessoas com ele aqui. A gente tem Então a 2 gente players com tentou, ele mas também. deu problema. Eu sei que estamos na parte final. Uhum. Eu também queria agradecer, né, ao nosso mano Iba. E dizer que é bem interessante você dar rosto aos personagens, porque o Iba Sim, também é um veterano. É. sim.
como eu faço parte da galera aqui da Cal, né? Na minha guild, com certeza seu nome já foi gritado em algum momento. Vai nele! Então. Outra coisa também pontuar que é bastante importante, somos, de certa forma, de guilds rivais, Sim, sim. né? Sim. E ultimamente a galera tá levando um pouco pro coração algo que acontecia muito com a Gap, né? Com todos aqueles problemas que a gente teve no final do jogo do Ravendal. Então, mano, praticamente muito massa, você é um cara super do bem. Com Fico certeza. feliz em finalmente colocar um rosto no personagem Iba, No tá ligado? bonequinho, Acho muito bacana. o elfinho loiro, safado, É que joga isso merda aí, com o ele. Elfinho Loiro. E daqui pra frente vou começar a visitar aí seu canal pra ir atrás das shines que eu não tenho ainda, que é um conteúdo bem essencial, chatinho às vezes, mas É chato, mas necessário, né? mas se E for pensar o tanto de trade, tipo, no começo do jogo, tanto de trade pack que eu fiz com as duas passivas, por causa que já tinha tudo isso aí mapeado, é muita É, diferença, tá ligado? de com fato. certeza. Bom, legal. Mas acho que é importante isso. O pessoal separar o Ah, jogo, sim. o trash talk do jogo, porque o trash talk do jogo vai ter que ter, não tem jeito, tá ligado? Faz parte do jogo tu dar uma zoada, fazer. Dá uma brincada. Tipo, às vezes até tu dá uma trollada no cara. Tem o evento da trincheira lá, que tem que pegar o baú no Dijin. Cara, de vez em quando a gente tá lá, porque a gente tá meio que morando lá pra fazer fama, por causa que é uma das Aham. paradas mais idiota que tem. Aí aparece alguém, a gente bota uma build de Spiritual com Indie Wall e trapa o cara lá dentro, tá ligado? Só Só na da maldade. maldadezinha. Mas Maldade. é legal, pô, é legal. É lógico. Faz parte do jogo, Mas o fora do jogo é trocar ideia com todo mundo, com não tem jeito. certeza. Isso aí, mano. Bom, é isso. Agradecendo de novo, obrigado, Iba, pela participação. Obrigado, Eu que Tito, agradeço aí, pelo por convite. esse suporte. É legal demais dar rostos a esses personagens que nem o Tito colocou. Obrigado mesmo. E, pessoal, até a próxima aí. Com certeza trazendo mais conteúdos para a comunidade. Segue nosso canal, segue o canal do Iba aí. Com certeza vai ter mais conteúdos aí pra gente. Valeu, até a próxima, pessoal. Valeu! Valeu!